A noite em que gravei algo que nunca deveria ter encontrado começou como qualquer outra expedição de campo. Eu tinha passado semanas analisando relatórios de atividade incomum na região das montanhas Cascade, especificamente numa área remota do Gifford Pinchot National Forest, onde moradores locais relatavam sons estranhos vindos dos vales mais profundos. Sons que não combinavam com nenhum animal catalogado na região. Sons que pareciam responder quando alguém falava. Meu nome é Veronica Lindstrom e em 2019 eu trabalhava como técnica de monitoramento acústico para uma organização privada de conservação baseada em Portland. Nosso trabalho oficial era catalogar populações de corujas pintadas do norte, uma espécie ameaçada que dependia de florestas antigas para sobreviver. Mas, naquela noite de setembro, eu não estava procurando corujas. Eu tinha encontrado algo nos arquivos de áudio que não conseguia explicar. Durante semanas, nossos equipamentos automatizados capturaram vocalizações que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. Eram sons profundos, guturais, com uma qualidade que parecia quase deliberada. Alguns duravam vários segundos e continham variações tonais que sugeriam estrutura. Outros eram curtos e explosivos, como chamados de alerta. O mais perturbador era que alguns pareciam ocorrer em resposta a outros sons, como se houvesse uma troca acontecendo. Compartilhei as gravações com meu supervisor, um homem pragmático chamado Douglas, que trabalhava em conservação há mais de 30 anos. Ele ouviu os arquivos em silêncio, sua expressão passando de ceticismo para algo que não consegui identificar. Quando terminou, ele simplesmente me disse para ter cuidado e não comentar com mais ninguém. Aquilo me pareceu estranho na época. Agora entendo que ele provavelmente tinha suas próprias histórias que nunca contou. A trilha que escolhi naquela noite era pouco frequentada, acessível apenas por uma estrada de terra que se tornava intransitável durante as chuvas de outono. Eu tinha apenas uma janela de alguns dias antes que o tempo mudasse e tornasse a área inacessível por meses. Era agora ou nunca. Cheguei ao início da trilha por volta das 11 da noite. A lua estava em quarto crescente, fornecendo luz suficiente para navegar sem depender completamente da lanterna. O ar tinha aquele cheiro característico das florestas do noroeste, uma mistura de musgo úmido, cascas de cedro em decomposição e algo indefinível que sempre me fazia sentir pequena diante da imensidão verde que me cercava. Carreguei meu equipamento montanha acima por aproximadamente 1 hora. A mochila pesava quase 20 quilos com o gravador profissional, os microfones direcionais, as baterias extras e os suprimentos de emergência. Cada passo era calculado, evitando galhos secos que pudessem fazer barulho desnecessário. Se havia algo lá fora que eu queria documentar, a última coisa que precisava era anunciar minha presença com estalos e rangidos. O local que escolhi era um pequeno platô natural cercado por abetos Douglas centenários. Havia um riacho seco a cerca de 50 metros ao norte e uma encosta íngreme ao sul que descia em direção a um vale profundo. Os relatórios mais consistentes vinham desta região específica, uma área onde 3 bacias hidrográficas se encontravam e criavam corredores naturais de movimento para a fauna local. Montei meu equipamento em silêncio. Os microfones foram posicionados em configuração triangular para permitir localização de fontes sonoras. O gravador principal foi ajustado para capturar frequências muito abaixo do que o ouvido humano normalmente percebe. Uma precaução baseada nas análises anteriores que mostravam componentes infrassônicos nas vocalizações não identificadas. Por volta da meia-noite, tudo estava pronto. Eu me posicionei atrás de um tronco caído coberto de musgo, com uma linha de visão clara para a área aberta entre as árvores. Minha câmera térmica estava carregada, mas eu sabia que a qualidade seria limitada nessas condições. O objetivo principal era o áudio. A primeira hora foi de silêncio
quase absoluto. Ocasionalmente, uma coruja chamava ao longe ou um galho se partia sob o peso de algum animal pequeno. O vento soprava em rajadas suaves, fazendo as copas das árvores sussurrarem numa linguagem ancestral. Eu lutava contra a sonolência, mantendo-me alerta através de técnicas de respiração que tinha aprendido durante treinamentos de campo. Foi por volta da 1h15 da manhã que percebi a primeira mudança. Não foi um som específico, mas uma ausência de som. A floresta, que tinha mantido um ruído de fundo constante, ficou completamente silenciosa. Os insetos pararam de cantar. Os pássaros noturnos ficaram mudos. Até o vento parecia ter parado. Aquele silêncio tinha peso. Eu podia senti-lo pressionando contra meus tímpanos como se tivesse descido uma montanha muito rápido. Minha pele se arrepiou, não pelo frio, mas por algo mais primitivo. Alguma parte ancestral do meu cérebro estava gritando que eu não estava sozinha. O primeiro som veio de oeste, talvez 40 metros de distância. Era um ronronar baixo e prolongado que parecia vibrar no ar ao meu redor. A frequência era tão grave que eu sentia tanto quanto ouvia. Uma ressonância que parecia atravessar meu corpo e fazer meus ossos vibrarem. Durou aproximadamente 5 segundos e depois parou abruptamente. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam enquanto eu verificava se o gravador estava funcionando. A luz verde piscava consistentemente. Fosse o que fosse, estava sendo documentado. Esperei. Segundos se arrastaram como minutos. Minha respiração era superficial, cada exalação controlada para não fazer barulho. Eu sabia que qualquer animal na floresta podia ouvir muito melhor do que eu. Se havia algo ali, já sabia da minha presença. O som veio novamente, mais próximo desta vez. Talvez 25 metros. A qualidade tinha mudado sutilmente. Ainda era grave e gutural, mas havia uma inflexão no final. Uma espécie de elevação tonal que quase soava como uma pergunta. Como se o que quer que estivesse produzindo aquele som estivesse testando, esperando uma resposta. Permaneci imóvel. Cada fibra do meu corpo queria correr, mas anos de trabalho de campo tinham me ensinado que movimento súbito era a pior resposta possível a um encontro com fauna desconhecida. Predadores perseguem presas que correm. Se eu não corresse, talvez não fosse classificada como presa. A terceira vocalização veio de ainda mais perto. 15 metros, talvez menos. Desta vez, o som era mais complexo. Começava com aquele ronronar grave, mas transicionava para um tom médio antes de terminar com algo que quase parecia uma consoante. Uma oclusiva, como se o ar estivesse sendo cortado abruptamente por alguma estrutura vocal. Foi então que vi movimento entre as árvores. A princípio, pensei que fosse uma sombra se deslocando, um jogo de luz e escuridão causado pelas nuvens passando pela lua. Mas sombras não se movem com propósito, sombras não param e observam. A figura emergiu lentamente de entre 2 abetos gigantes, talvez 12 metros à minha frente. Era enorme. Mesmo à distância, eu podia ver que ultrapassava 2 metros de altura por uma margem significativa. Os ombros eram absurdamente largos, criando uma silhueta que não correspondia a nenhum ser humano que eu já tinha visto. O corpo era coberto por algo escuro, que poderia ser pelo ou cabelo, absorvendo a pouca luz disponível. A criatura se movia de forma bípede, andando sobre 2 pernas com uma fluidez que contradizia seu tamanho massivo. Não havia o balançar desajeitado de um urso tentando se equilibrar nas patas traseiras. Cada passo era plantado com precisão, transferindo peso de forma controlada. Os braços pendiam ao lado do corpo, estendendo-se bem além do que seria proporcional em um humano, as mãos chegando quase aos joelhos. Fiquei paralisada. Minha mente racional lutava para categorizar o que meus olhos estavam vendo. Urso negro? Impossível. A postura e proporções estavam completamente erradas. Pessoa em fantasia?
A forma como se movia descartava isso imediatamente. Fantasias não se dobram assim, não absorvem terreno irregular com aquela graça predatória. A criatura parou. Sua cabeça virou lentamente na minha direção. E mesmo sem poder ver seus olhos na escuridão, eu sabia que estava sendo observada, avaliada. A sensação era primitiva e aterrorizante. Eu era a presa sendo estudada pelo predador. Por um longo momento, nada aconteceu. A criatura permaneceu imóvel. Eu permaneci imóvel. A floresta permaneceu em seu silêncio antinatural. Era como se o tempo tivesse parado, suspendendo aquele instante numa eternidade de tensão. Então a criatura fez algo que mudou completamente minha compreensão do que estava acontecendo. Ela caminhou em direção ao meu equipamento de gravação. Não em minha direção. Em direção aos microfones montados em tripés, cerca de 5 metros à minha esquerda. A criatura se aproximou lentamente, cada passo deliberado e não ameaçador. Quando chegou a aproximadamente 3 metros do equipamento, parou e ficou observando. Eu podia ver mais detalhes agora. A pelagem era marrom escura, quase preta em algumas áreas, e parecia mais densa nos ombros e costas. A cabeça tinha um formato cônico, elevando-se para um pico no topo do crânio. O perfil facial era achatado, com uma testa pronunciada que projetava sombra sobre onde os olhos deveriam estar. A criatura inclinou a cabeça ligeiramente, examinando o tripé mais próximo. O gesto era curiosamente familiar, algo que eu tinha visto primatas fazerem centenas de vezes quando confrontados com objetos novos. Não era medo ou agressão, era investigação. Por quase 1 minuto, a criatura simplesmente observou o equipamento. Então, fez um som. Não era o ronronar grave de antes. Este era diferente, mais modulado. Começava baixo, subia para um tom médio e terminava com uma expiração abrupta. O padrão era dividido em 3 pulsos distintos, cada um separado por uma pausa breve. Minha respiração falhou. Aquilo não era um chamado aleatório. Havia estrutura ali, ritmo. Algo que quase parecia a cadência da fala humana, renderizado em uma voz muito profunda e muito poderosa para pertencer a qualquer pessoa. A criatura se virou parcialmente e olhou na minha direção novamente. Desta vez, eu tive certeza de que estava sendo observada diretamente. Ela sabia exatamente onde eu estava. Provavelmente sabia desde o momento em que entrei na floresta. Tomei uma decisão que foi igualmente corajosa e temerária. Limpei a garganta suavemente. A reação foi imediata. A cabeça da criatura girou em minha direção e todo o corpo se reposicionou numa postura ligeiramente agachada. Por 3 segundos terríveis, ela permaneceu assim, tensionada, pronta. Então repetiu o som que tinha acabado de fazer, mas mais alto desta vez. O componente vocálico ecoou entre as árvores, pendurando-se no ar frio da noite. Meu coração martelava contra minhas costelas. Mas algo na postura da criatura tinha mudado. Ela não estava avançando, não estava mostrando agressão. Estava esperando para ver o que eu faria. Falei. Uma única palavra, meu nome, pronunciada em voz baixa e calma. Não porque esperasse ser entendida, mas porque queria estabelecer que eu também era capaz de produzir sons estruturados. A criatura inclinou a cabeça novamente. Sua postura relaxou ligeiramente. Depois de uma pausa de talvez 10 segundos, ela respondeu. O som que emergiu era profundo e gutural. Havia algo que poderia ser uma tentativa de reproduzir o padrão tonal da minha voz, mas o resultado era grosseiro e sem forma. Não era fala, não era imitação reconhecível, mas era uma resposta. Uma vocalização produzida em reação direta ao som que eu tinha feito. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Não sei se era medo, exaustão ou a magnitude esmagadora do que estava acontecendo.
Eu estava a poucos metros de uma criatura que oficialmente não existia e ela estava tentando se comunicar comigo. Repeti meu nome, mais devagar desta vez, exagerando a enunciação de cada sílaba. A criatura escutou, sua cabeça inclinando-se ligeiramente para o outro lado. Então respondeu com outra vocalização. Esta também era grave e sem forma, sem padrão claro de imitação. Mas o timing era consistente. Ela esperava que eu terminasse antes de responder. A troca continuou por vários minutos. Eu falava palavras simples, frases curtas, sempre mantendo minha voz baixa e calma. A criatura respondia com vocalizações que variavam em tom e duração, mas nunca se aproximavam de fala reconhecível. Era como tentar conversar com alguém que fala uma língua completamente alienígena, onde mesmo os blocos básicos de construção sonora são diferentes. O que me impressionou foi o comportamento geral da criatura. Ela não estava me caçando, não estava me testando como presa, estava engajada numa espécie de troca que, por falta de termo melhor, só posso descrever como protocomunicação. Duas espécies tentando encontrar terreno comum através de som. Por volta de 1h40 da manhã, a criatura fez algo que ainda me persegue. Ela colocou uma mão enorme sobre o próprio peito, aproximadamente onde o coração estaria. O gesto foi acompanhado por um ronronar baixo que durou vários segundos. A postura era relaxada, não ameaçadora. Parecia quase um gesto de apresentação, ou talvez de não agressão. Eu tinha visto comportamento similar em grandes primatas. Gorilas e chimpanzés usam gestos específicos para comunicar intenções pacíficas. A criatura estava fazendo algo análogo, adaptando seu repertório comportamental para uma situação de contato interespecífico. Respondi com um gesto similar, colocando minha própria mão sobre o peito. A criatura observou, sua cabeça inclinando-se ligeiramente. Não sei se ela entendeu a reciprocidade do gesto ou se simplesmente registrou que eu tinha feito um movimento não ameaçador. Mas a atmosfera entre nós mudou sutilmente. A tensão diminuiu. Foi então que tudo mudou. Um som veio da floresta atrás de mim, da direção da encosta sul. Era outra vocalização, similar em registro à da criatura à minha frente, mas diferente em qualidade. Mais grave, mais ressonante. O som carregava de forma diferente pelas árvores, sugerindo uma fonte maior ou com capacidade pulmonar ainda mais impressionante. A reação da criatura à minha frente foi instantânea e dramática. Toda a postura mudou em um piscar de olhos. Os ombros se ergueram, a cabeça abaixou ligeiramente e ela se virou completamente para enfrentar a direção do novo som. A linguagem corporal era inconfundível, territorialismo. A criatura fez uma vocalização em resposta. Este som era completamente diferente de qualquer coisa que eu tinha ouvido até então. Era um rugido profundo e explosivo que parecia fazer o ar vibrar. A força por trás dele era impressionante. Eu sentia a vibração nos ossos do meu rosto. Do sul veio uma resposta. Outro rugido, igualmente poderoso, com uma qualidade levemente diferente que sugeria um indivíduo distinto. A troca tinha a estrutura clara de um desafio territorial. A criatura à minha frente respondeu com 3 exalações agudas em rápida sucessão, cada uma mais alta que a anterior. O padrão era agressivo, escalando. Então ela fez algo que eu só tinha visto em documentários sobre gorilas da montanha. Ela agarrou um galho morto de um arbusto próximo e o quebrou ao meio com uma facilidade perturbadora. O estalo ecoou pela floresta. A criatura deixou os pedaços caírem e fez outra vocalização, mais aguda e insistente desta vez. Era uma demonstração de força, um aviso claro. Eu estava no meio de um confronto territorial. A percepção me atingiu como um soco no estômago. Eu não era mais uma observadora curiosa. Eu estava fisicamente posicionada entre 2 indivíduos de uma espécie desconhecida que estavam disputando território.
e eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de como essa disputa poderia se desenvolver. A criatura à minha frente manteve sua postura agressiva, orientada para o sul. Ela fez outro som de desafio, este mais prolongado e sustentado. A mensagem era clara mesmo sem entender a linguagem. Este é meu território, recue. A resposta veio alguns segundos depois. O tom tinha mudado. Era mais baixo, menos agressivo. A segunda criatura estava recuando, reconhecendo a reivindicação territorial da primeira. Mas a criatura à minha frente não relaxou imediatamente. Ela permaneceu tensa, escutando, garantindo que a ameaça estava realmente se afastando. Eu podia ouvir movimento distante na floresta ao sul, o som de algo grande se movendo através da vegetação, se afastando. Por um minuto inteiro, a criatura manteve sua postura defensiva. Então, gradualmente, os ombros relaxaram. A cabeça se ergueu, o corpo se virou parcialmente de volta na minha direção. E então, ela fez algo que interpreto até hoje como um aviso. A criatura emitiu um som urgente, curto e repetido. 3 pulsos rápidos, seguidos de uma pausa. Então, mais 3 pulsos. O padrão era insistente, demandando atenção. Ao mesmo tempo, ela gesticulou com um braço, um movimento amplo na direção da trilha pela qual eu tinha chegado. A mensagem era inequívoca. Vá embora. Não era uma ameaça. A postura não era agressiva. Mas a urgência era palpável. A criatura tinha acabado de defender seu território contra um intruso e agora estava me indicando que eu também deveria sair. Assenti com a cabeça, um gesto que provavelmente não significava nada para a criatura, e comecei a recuar lentamente. Mantive meus movimentos deliberados e não ameaçadores, nunca virando completamente as costas para ela. A criatura não me seguiu. Ela permaneceu em sua posição, observando enquanto eu me afastava. Quando olhei pela última vez, antes de a vegetação bloquear minha visão, ela ainda estava ali, uma silhueta massiva contra o fundo escuro das árvores. Caminhei de volta para a trilha o mais rápido que a prudência permitia. Meus ouvidos estavam em alerta máximo, captando cada ruído ao meu redor. A floresta permaneceu silenciosa por longos minutos. Então, gradualmente, os sons normais começaram a retornar. Insetos, pássaros noturnos, o sussurro do vento. A tensão que tinha pairado sobre tudo estava se dissipando. Cheguei ao meu veículo por volta das 2:30 da manhã. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para desbloquear a porta. Sentei no banco do motorista por 10 minutos, apenas respirando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha tido um encontro face a face com uma criatura que a ciência oficial insiste não existir. Não foi uma sombra distante ou um som inexplicável. Foi um ser vivo, respirando, a menos de 10 metros de mim, tentando se comunicar através de vocalizações e gestos. A viagem de volta para Portland foi um borrão. Cheguei em casa quando o sol estava nascendo, completamente exausta, mas incapaz de dormir. Passei as horas seguintes transferindo os arquivos de áudio para múltiplos dispositivos e serviços de nuvem. Se algo acontecesse comigo ou com meu equipamento, aquelas gravações precisavam sobreviver. Analisar o material levou semanas. O áudio era extraordinário. Mesmo com a qualidade limitada pelas condições de campo, os padrões eram claros. As vocalizações da criatura mostravam variação consistente, não eram sons aleatórios. Havia estrutura ali, mesmo que eu não conseguisse decodificá-la. O mais fascinante era a natureza responsiva das vocalizações. Cada vez que eu falava, a criatura respondia. Os tempos eram consistentes, esperando que eu terminasse antes de vocalizar. Isso não era comportamento territorial simples ou chamados de alarme. Era algo mais complexo, mais deliberado. Compartilhei as gravações com 3 colegas em quem confiava absolutamente. Suas reações variaram de ceticismo cauteloso a entusiasmo científico. Uma delas, uma primatóloga com décadas de experiência,
ouviu o material em silêncio completo. Quando terminou, ela simplesmente disse que precisava de tempo para processar. Nunca voltou a tocar no assunto comigo. Os meses seguintes foram difíceis. Eu queria contar para o mundo o que tinha experimentado, mas também sabia como essas revelações são tipicamente recebidas. Carreiras foram destruídas por alegações menos controversas. E eu gostava do meu trabalho. Não queria ser rotulada como uma lunática que acredita em monstros. Então mantive silêncio. As gravações permaneceram nos meus arquivos pessoais, compartilhadas apenas com um punhado de pessoas sob acordos estritos de confidencialidade. Continuei meu trabalho de conservação, monitorando populações de corujas e documentando mudanças nos ecossistemas florestais. Mas parte de mim nunca deixou aquela clareira nas montanhas Cascade. Voltei ao local 3 vezes nos 2 anos seguintes. Nunca encontrei a criatura novamente. Os equipamentos de monitoramento que deixei lá capturaram sons ocasionais que poderiam ser significativos, mas nada se comparava àquela noite de setembro. Qualquer que fosse a janela que tinha se aberto, parecia ter se fechado. O que ficou comigo não foram apenas as memórias ou as gravações. Foi a percepção de que havia algo fundamental que não entendíamos sobre nosso próprio mundo. Criaturas de inteligência significativa, capazes de comunicação complexa e comportamento social elaborado, vivendo nas sombras de nossas florestas mais remotas. Não eram monstros ou aberrações. Eram outro ramo da árvore dos primatas. Um que tinha evitado a detecção por séculos através de inteligência e cautela. A criatura que encontrei naquela noite poderia facilmente ter me machucado. Ela era maior, mais forte e estava em seu próprio território. Em vez disso, ela se engajou em algo que só posso descrever como curiosidade interespécie. E quando uma ameaça territorial surgiu, seu comportamento me deu a oportunidade de sair em segurança. Não sei se foi intencional. Não sei se a criatura deliberadamente me protegeu ou se eu simplesmente me beneficiei de sua necessidade de enfrentar o intruso. Mas o resultado foi o mesmo. Eu saí daquela floresta viva e com evidências que poderiam mudar nossa compreensão do mundo natural. Às vezes, tarde da noite, eu ouço as gravações novamente. Aquele ronronar profundo, as vocalizações responsivas, o rugido territorial que fez meus ossos vibrarem. Cada vez sinto a mesma mistura de medo e maravilha que senti naquela clareira. E me pergunto se, em algum lugar naquelas montanhas escuras, uma criatura enorme às vezes pensa na estranha primata pequena que encontrou uma noite e tentou conversar. Os anos que se seguiram ao meu encontro foram marcados por uma espécie de dualidade que se tornou cada vez mais difícil de manter. Publicamente, eu era Verônica Lindstrom, técnica de monitoramento acústico respeitada, conhecida por seu trabalho meticuloso com populações de aves em declínio. Privadamente, eu carregava um segredo que pesava mais a cada dia que passava. Mudei-me para uma pequena cidade no norte da Califórnia, em 2021, aceitando uma posição em um projeto de restauração florestal financiado pelo Estado. O trabalho era importante e gratificante, mas também me colocava em contato regular com as mesmas florestas antigas, onde criaturas como a que encontrei poderiam viver. Cada vez que entrava naquelas matas, parte de mim esperava, talvez até desejava, outro encontro. Nunca aconteceu. Não da mesma forma, pelo menos. Mas ouvi coisas e aprendi coisas. E gradualmente comecei a entender que minha experiência, por mais extraordinária que tenha sido, não era única. Havia outros. Pesquisadores de campo, guardas florestais, caçadores, pessoas que passavam tempo suficiente em áreas remotas para eventualmente cruzar caminhos com algo que não deveria existir. A maioria nunca falava sobre isso publicamente.
As consequências sociais e profissionais eram simplesmente altas demais. Mas em conversas privadas, em acampamentos tardios ou bares silenciosos, histórias emergiam. Um guarda florestal aposentado me contou sobre uma noite em 1987, quando encontrou pegadas numa trilha remota do Parque Nacional Olympic. As impressões tinham mais de 40 centímetros de comprimento e mostravam uma anatomia que não correspondia a nenhum animal conhecido. Ele seguiu as pegadas por quase 1 quilômetro antes de ouvir algo se movendo paralelamente a ele na vegetação densa. Nunca viu nada, mas ficou com a sensação inequívoca de estar sendo observado e avaliado. Uma bióloga especializada em ursos compartilhou comigo uma gravação que tinha feito acidentalmente em 2015. Ela estava monitorando uma área de alimentação quando seus equipamentos capturaram uma série de vocalizações que ela inicialmente assumiu serem de ursos. Mas quando analisou o áudio mais tarde, percebeu que as frequências estavam erradas. Eram muito baixas para ursos, com padrões harmônicos muito complexos. Ela nunca publicou a gravação. Um fotógrafo de natureza descreveu um encontro visual que teve em 2019, apenas alguns meses antes do meu próprio. Ele estava em uma área remota do norte da Califórnia, tentando documentar comportamento de pumas, quando viu uma figura bípede cruzar uma clareira ao amanhecer. A distância era grande, talvez 100 metros, e a luz era fraca, mas ele estava absolutamente certo de que não era um urso. A forma como se movia, a postura ereta, as proporções do corpo. Ele tinha décadas de experiência observando fauna selvagem. Sabia o que estava vendo. Essas histórias se acumulavam, cada uma adicionando um fragmento ao mosaico de evidências que oficialmente não existia. E quanto mais eu ouvia, mais me convencia de que meu encontro tinha sido genuíno. Não um delírio, não uma identificação errônea, não uma fraude elaborada. Uma experiência real com uma criatura real que simplesmente não tinha sido catalogada pela ciência. A questão que me assombrava era por quê? Por que a ciência não tinha reconhecido a existência dessas criaturas? Com todos os nossos satélites, câmeras, drones e sensores, como era possível que uma espécie de primata grande permanecesse não documentada? A resposta, percebi gradualmente, era mais simples do que eu imaginava. Inteligência. Qualquer criatura que pudesse evitar detecção em um mundo tão saturado de tecnologia não poderia ser um animal comum. Teria que ser excepcionalmente cautelosa, capaz de reconhecer e evitar armadilhas, câmeras e observadores humanos. Teria que viver em áreas extremamente remotas, evitando rotas conhecidas e locais frequentados. E teria que ter desenvolvido comportamentos específicos para minimizar evidências de sua presença. A criatura que encontrei demonstrou exatamente essas características. Ela tinha se aproximado do meu equipamento com cautela investigativa, não com a ignorância de um animal selvagem comum. Tinha respondido às minhas vocalizações, de forma que sugeria capacidade de avaliação e adaptação. E quando a situação se tornou potencialmente perigosa, com a chegada do segundo indivíduo, tinha comunicado urgência de uma forma que eu conseguia entender. Essas não eram as ações de um animal operando puramente por instinto. Eram as ações de uma criatura inteligente navegando uma situação complexa. Comecei a pesquisar sistematicamente registros históricos e relatos de testemunhas. O que encontrei foi ao mesmo tempo fascinante e frustrante. Relatos de criaturas similares existiam há séculos, espalhados por culturas indígenas de toda a América do Norte. Os povos nativos tinham nomes diferentes para elas, conhecimentos tradicionais sobre seus hábitos e territórios, e, em muitos casos, uma atitude de respeito cauteloso em vez de medo ou hostilidade. Essa perspectiva indígena
me pareceu particularmente significativa. Povos que viveram em estreita relação com essas florestas por milhares de anos não tratavam essas criaturas como monstros ou aberrações. Tratavam-nas como outro povo, diferente mas não inferior, compartilhando o mesmo mundo. A ciência ocidental, em contraste, tinha uma longa história de rejeitar evidências que não se encaixavam em paradigmas aceitos. Animais que pareciam impossíveis eram descartados como lendas até serem finalmente documentados. O gorila das montanhas foi considerado mito até 1902. O selacanto, um peixe que se acreditava extinto há milhões de anos, foi capturado vivo em 1938. A lula gigante, tema de contos de marinheiros por séculos, só foi filmada em seu habitat natural em 2004. A história da zoologia estava repleta de criaturas lendárias que se tornaram reais. Por que uma espécie de primata grande nas florestas remotas da América do Norte seria fundamentalmente diferente? A resposta, claro, era que não seria. A única diferença era que essas criaturas pareciam ser inteligentes o suficiente para evitar o tipo de evidência documentada que a ciência demandava. E quanto mais inteligentes eram, mais difícil seria prová-lo. Eu estava presa em um paradoxo epistemológico. Tinha evidências pessoais convincentes, gravações de áudio genuínas e uma experiência direta que não conseguia explicar de nenhuma outra forma. Mas nada disso era suficiente para o padrão de prova científica. E talvez nunca seria, porque as criaturas em questão eram espertas demais para serem pegas. Em 2022, algo mudou. Recebi um e-mail de uma organização de pesquisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eles tinham, de alguma forma, obtido acesso a uma das minhas gravações, provavelmente através de um dos colegas com quem eu tinha compartilhado o material. O e-mail era profissional, mas direto. Eles estavam conduzindo um estudo sistemático de evidências acústicas e queriam falar comigo sobre minha experiência. Hesitei por semanas antes de responder. A possibilidade de ser exposta publicamente me aterrorizava, mas a curiosidade acabou vencendo. Concordei com uma reunião em um local neutro, uma cafeteria em Sacramento, com a condição de que minha identidade permanecesse protegida. A pessoa que encontrei era uma mulher de talvez 50 anos, com cabelo grisalho curto e o ar calmo e competente de alguém acostumada a lidar com informações sensíveis. Ela se apresentou apenas pelo primeiro nome, Diane, e me mostrou credenciais que sugeriam conexões com agências federais, mas sem especificar quais. A conversa que tivemos naquela tarde mudou minha perspectiva sobre tudo. Diane explicou que ela fazia parte de um grupo informal de cientistas, pesquisadores e funcionários governamentais que tinham acumulado evidências sobre essas criaturas por décadas. Não era uma conspiração no sentido clássico, não havia encobrimento coordenado ou supressão ativa de informações. Era mais sutil que isso. O que existia era um consenso tácito de que certas evidências eram simplesmente problemáticas demais para serem levadas a sério publicamente. Carreiras dependiam de credibilidade científica, e credibilidade científica dependia de não parecer louco. Então, pesquisadores que encontravam evidências anômalas aprendiam rapidamente a guardá-las para si mesmos. O sistema se policiava organicamente, mas em círculos privados o material se acumulava. Gravações de áudio, moldes de pegadas, amostras de pelo, relatos de testemunhas cuidadosamente documentados. Nenhuma evidência individual era conclusiva, mas o padrão agregado era impressionante. Jané me mostrou algumas das gravações que eles tinham coletado. Muitas eram similares às minhas, vocalizações profundas com estrutura complexa que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Outras eram mais perturbadoras, sons que pareciam ser tentativas de imitação de fala humana,
como se as criaturas estivessem experimentando com os padrões de linguagem que ouviam de humanos. Uma gravação em particular me fez arrepiar. Era de 2018, feita em uma área remota de Montana. O áudio capturava o que parecia ser duas criaturas vocalizando entre si, com pausas e respostas que sugeriam uma troca comunicativa estruturada. Não era fala humana, mas também não era simplesmente chamados de animais. Era algo intermediário, uma forma de comunicação que desafiava a categorização simples. Diane explicou que o grupo dela estava tentando construir um caso científico suficientemente robusto para forçar reconhecimento oficial. Não seria fácil. Os padrões de evidência eram extraordinariamente altos para alegações extraordinárias. Mas ela acreditava que, eventualmente, a verdade teria que emergir. A reunião terminou com um convite. Diane queria que eu me juntasse à rede de pesquisadores, contribuindo com minhas próprias gravações e experiências. Não havia compensação financeira e o trabalho teria que permanecer confidencial, mas oferecia algo que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar: validação. Aceitei. Os 3 anos seguintes foram os mais intelectualmente estimulantes da minha vida. Através da rede de Diane, tive acesso a um corpo de evidências que eu nunca teria encontrado sozinha. Aprendi sobre padrões de distribuição, comportamento territorial, variações regionais em vocalizações. Comecei a entender essas criaturas não como monstros misteriosos, mas como uma espécie com sua própria ecologia, sua própria história evolutiva, sua própria forma de existir no mundo. O quadro que emergiu era fascinante. As criaturas pareciam viver em grupos familiares pequenos, ocupando territórios extensos em áreas de floresta antiga. Eram primariamente noturnas, mas não exclusivamente. Sua dieta parecia ser oportunística, incluindo vegetais, pequenos animais e ocasionalmente carniça. Evitavam humanos com uma consistência que só podia ser explicada por aprendizado cultural, comportamentos transmitidos de geração em geração. A questão da comunicação era particularmente intrigante. As evidências acústicas sugeriam um sistema de vocalização muito mais complexo do que qualquer outro primata não humano. Havia chamados territoriais, vocalizações de contato, sons de alarme diferenciados e o que pareciam ser trocas comunicativas estruturadas entre indivíduos. Se isso constituía linguagem, no sentido técnico, permanecia debatido, mas claramente transcendia comunicação animal simples. Minha própria experiência se encaixava nesse quadro de formas reveladoras. A criatura que encontrei tinha demonstrado comportamentos consistentes com o que outros pesquisadores tinham documentado. A curiosidade investigativa com equipamentos humanos, a responsividade vocal, o gesto de mão no peito que parecia significar não agressão, o aviso urgente quando a situação territorial se tornou perigosa. Mas também havia elementos únicos na minha experiência. A duração do encontro era incomum. A maioria dos avistamentos durava segundos, não minutos. A proximidade era excepcional. Poucos pesquisadores tinham estado a menos de 15 metros de uma criatura visível. E a natureza interativa da troca, com vocalizações de ida e volta por vários minutos, era praticamente sem precedentes nos registros que eu tinha acesso. Diane sugeriu que talvez eu tivesse encontrado um indivíduo particularmente curioso, possivelmente um macho jovem, ainda explorando limites e testando novas situações. Ou talvez as circunstâncias específicas daquela noite, minha postura não ameaçadora, o fato de eu estar sozinha, a ausência de luz artificial brilhante, tinham criado condições excepcionalmente favoráveis para contato prolongado. Nunca saberia com certeza, mas a possibilidade de que aquela criatura específica tivesse sido de alguma forma especial
mais disposta ao contato do que outras, me perseguia. Às vezes eu me pegava pensando nela, imaginando onde ela poderia estar agora, se ainda patrulhava aquele território nas montanhas Cascade, se às vezes pensava na estranha noite em que uma humana pequena tinha tentado conversar com ela. Em 2024, algo aconteceu que trouxe toda essa pesquisa de volta ao primeiro plano da minha consciência. Eu estava trabalhando em um projeto de inventário florestal na região nordeste da Califórnia, perto da fronteira com Oregon. Era trabalho de rotina, documentando composição de espécies arbóreas e avaliando saúde do ecossistema. Mas a área era remota, acessível apenas por estradas de terra que se tornavam intransitáveis durante grande parte do ano. Era final de outubro, a mesma época do ano do meu encontro original. Eu estava acampada sozinha numa clareira a cerca de 15 quilômetros da estrada mais próxima. A floresta ao meu redor era antiga, com árvores que tinham sido jovens quando europeus ainda não tinham chegado a este continente. A primeira noite foi tranquila, a segunda noite também. Na terceira noite, por volta das 2 da manhã, acordei com um som que reconheci imediatamente. Era aquele ronronar profundo, a vibração que eu tinha sentido naquela clareira nas montanhas Cascade 5 anos antes. O som vinha de algum lugar a oeste do meu acampamento, talvez 50 metros de distância. Era mais fraco do que me lembrava, possivelmente porque a fonte estava mais distante, mas era inequivocamente o mesmo tipo de vocalização. Fiquei imóvel na minha barraca, mal ousando respirar. O som se repetiu, desta vez de uma posição ligeiramente diferente. A fonte estava se movendo, circulando lentamente ao redor do acampamento. Meu equipamento de gravação estava desligado, guardado na mochila. Eu poderia ter tentado alcançá-lo, mas qualquer movimento poderia assustar o que quer que estivesse lá fora. Decidi simplesmente escutar. Por aproximadamente 20 minutos, as vocalizações continuaram. Às vezes havia longos silêncios, seguidos por outro ronronar ou um som mais agudo que parecia ser um chamado de contato. A criatura ou criaturas estavam claramente cientes da minha presença. Estavam avaliando, decidindo se eu representava uma ameaça. Então, tão subitamente quanto tinha começado, o silêncio voltou. Os sons noturnos normais da floresta gradualmente retornaram, indicando que o que quer que tivesse estado ali tinha partido. Não dormi mais naquela noite. Quando o amanhecer chegou, examinei a área ao redor do acampamento. Não encontrei pegadas claras. O solo estava coberto de agulhas de pinheiro que não retinham impressões bem. Mas encontrei algo mais sutil. Vários galhos em arbustos ao redor do acampamento estavam quebrados de forma característica, dobrados em direções específicas que pareciam formar um padrão circular. Era como se alguém tivesse deliberadamente marcado os limites de uma área ao redor da minha barraca. Tirei fotos e anotei as posições no meu GPS. Mais tarde, quando compartilhei as observações com a rede de Daiane, aprendi que esse tipo de marcação tinha sido documentado antes. Era interpretado como demarcação territorial, uma forma de comunicar que uma área específica tinha sido reivindicada ou investigada. A criatura ou criaturas tinham literalmente circulado meu acampamento e deixado sinais de sua passagem. A experiência me afetou profundamente, de maneiras que levei meses para processar. Não tinha sido o mesmo tipo de encontro que eu tinha tido em 2019. Não tinha havido contato visual, não tinha havido troca comunicativa direta. Mas, de certa forma, era ainda mais significativo. Aquelas criaturas estavam em toda parte. Nas florestas remotas do noroeste, nos picos inacessíveis das montanhas, nos vales profundos onde humanos raramente se aventuravam. Elas tinham estado lá por milênios, observando enquanto nossa espécie se espalhava pelo continente. E elas tinham aprendido a nos evitar com uma eficiência que era, por si só,
evidência de inteligência excepcional. Mas às vezes, em circunstâncias certas, elas se faziam conhecer. Deixavam sons, pegadas, galhos quebrados, pequenos sinais de que compartilhávamos este mundo com algo que não entendíamos completamente. A pergunta que me perseguia não era mais se essas criaturas existiam. Para mim, essa questão estava resolvida. A pergunta era o que faríamos quando finalmente tivéssemos que reconhecer sua existência. Nosso histórico com outras espécies inteligentes não era animador. Tínhamos quase exterminado os grandes primatas da África e Ásia através de destruição de habitat e caça. Tínhamos empurrado incontáveis espécies para a extinção sem nunca saber o que perdemos. Se revelássemos a existência dessas criaturas ao mundo, o que aconteceria? Parte de mim queria a verdade exposta. Queria validação pública do que eu sabia ser real. Queria que cientistas pudessem estudar essas criaturas abertamente, aprender sobre sua biologia, sua comunicação, sua cultura. Mas outra parte de mim se preocupava com as consequências. Revelação significaria atenção, e atenção significaria intrusão em territórios que essas criaturas tinham mantido ocultos por séculos. Caçadores, curiosos, desenvolvedores, cientistas bem-intencionados, mas invasivos. Todas as forças que tinham devastado tantas outras espécies seriam direcionadas para estas florestas remotas. Talvez o segredo era a melhor proteção que essas criaturas tinham. É um pensamento desconfortável para alguém que passou a carreira em ciência. A ciência é fundada no princípio de que conhecimento deve ser compartilhado, que verdade é um bem público, que segredos são inimigos do progresso. Mas quando o preço da verdade pode ser a sobrevivência de uma espécie inteligente, as equações mudam. Continuo fazendo meu trabalho, ainda monitoro populações de aves, ainda documento mudanças nos ecossistemas, ainda passo longas noites em florestas remotas com meu equipamento de gravação e ainda escuto, ocasionalmente, muito raramente, ouço sons que não consigo explicar. Ronronares profundos ao longe, chamados que parecem estruturados demais para animais comuns. O ocasional estralo de galhos em padrões que parecem deliberados. Nunca tive outro encontro como aquela noite de setembro de 2019. Talvez nunca terei. Mas sei o que está lá fora. E carrego esse conhecimento comigo, um fardo e um privilégio simultaneamente. A criatura que encontrei naquela noite me ensinou algo importante. Inteligência não é exclusivamente humana. Comunicação não é monopólio da nossa espécie. E as fronteiras do conhecido são muito mais porosas do que gostamos de admitir. Em algum lugar nas florestas escuras deste continente, criaturas como a que encontrei continuam vivendo suas vidas, criando seus filhotes, defendendo seus territórios, comunicando-se em uma linguagem que provavelmente nunca entenderemos completamente. Elas estiveram aqui muito antes de nós, e se tivermos sorte, estarão aqui muito depois. Tudo o que posso fazer é testemunhar, documentar o que vejo e ouço, e esperar que, quando a verdade finalmente emergir, seja em termos que permitam coexistência, em vez de conflito. A floresta guarda muitos segredos. Este é apenas um deles. Há momentos, geralmente no final de longas expedições de campo, quando a exaustão amacia as defesas do racionalismo, em que me permito pensar sobre o que realmente aconteceu naquela clareira. Não os eventos em si. Esses são claros o suficiente nas gravações e na minha memória, mas o significado por trás deles. A criatura que encontrei não era apenas um animal grande tentando sobreviver. Ela demonstrou comportamentos que implicavam cognição, capacidade de avaliação, talvez até curiosidade no sentido genuíno da palavra. Quando examinou meu equipamento, não era simplesmente reagindo a um estímulo novo, como um urso ou puma faria. Estava investigando, tentando entender.
E quando vocalizou em resposta à minha voz, não era apenas produzindo sons territoriais ou de alarme. Estava engajando em algo que, por falta de termo melhor, só posso chamar de diálogo. Um diálogo truncado, impossível de ser realmente compreendido por nenhuma das partes, mas ainda assim uma tentativa de comunicação interespecífica. Isso me assombra, a ideia de que havia uma mente do outro lado daquela troca. Uma mente diferente da minha em formas fundamentais, mas ainda assim, uma mente. Algo que processava informação, tomava decisões, experimentava o mundo de alguma forma subjetiva que nunca saberei. Quando a criatura colocou a mão no peito, que emoção estava tentando comunicar? Quando fez aquele som urgente e gesticulou para a trilha, estava genuinamente tentando me avisar ou simplesmente querendo que eu saísse de seu território? Quando a segunda criatura apareceu e o confronto territorial começou, ela estava protegendo a mim especificamente, ou eu era simplesmente um elemento incidental em uma disputa que teria acontecido de qualquer forma? Nunca saberei as respostas. E talvez isso seja o mais humilhante de tudo, que encontrei uma forma de inteligência alienígena, não no espaço sideral, mas nas florestas do meu próprio mundo, e ainda assim sou completamente incapaz de acessar o que essa inteligência pensava ou sentia. Leio às vezes sobre os esforços para comunicar com vida extraterrestre, os sinais de rádio que enviamos para o cosmos, as mensagens codificadas nas sondas Voyager. E penso em como é irônico que gastemos tantos recursos tentando contatar inteligências hipotéticas em outros planetas, enquanto ignoramos inteligências reais vivendo em nossos próprios continentes. A criatura que encontrei era tão alienígena quanto qualquer coisa que poderíamos encontrar em Marte ou além. Seu mundo sensorial era diferente do meu. Ela percebia frequências sonoras que eu não podia ouvir, farejava químicas que eu não podia detectar, navegava paisagens usando mapas cognitivos completamente diferentes dos meus. Seu sistema de comunicação, por mais estruturado que fosse, operava em princípios que eu não compreendia. E ainda assim, por alguns minutos, em uma clareira coberta de neblina, tentamos nos entender. Duas formas de vida, produtos de milhões de anos de evolução divergente, encontrando-se no escuro e tentando fazer sentido uma da outra. Não sei se esse encontro significou alguma coisa para a criatura. Não sei se ela ainda pensa naquela noite, se conta a história para outros da sua espécie, se eu existo em alguma forma de memória compartilhada em sua comunidade. Provavelmente não. Provavelmente foi apenas mais uma noite em uma longa vida de noites, um incidente menor em um mundo que a criatura entende muito melhor do que eu jamais entenderei, mas para mim significou tudo, mudou como vejo florestas. Agora, cada vez que entro em uma área de mata antiga, estou ciente de possibilidades que antes não considerava. Cada sombra pode esconder algo observando. Cada som inexplicado pode ser comunicação de uma forma que não consigo decodificar. O mundo se tornou maior e mais estranho, cheio de mistérios que persistem mesmo na era de satélites e smartphones. Mudou como vejo minha própria espécie. Nós nos consideramos o ápice da evolução, os únicos seres verdadeiramente inteligentes do planeta. Mas essa arrogância é baseada em ignorância deliberada. Compartilhamos este mundo com outros seres pensantes, seres que desenvolveram suas próprias formas de entender e navegar a realidade. Formas que podem ser diferentes das nossas, mas não necessariamente inferiores. E mudou como vejo meu próprio trabalho. Conservação não é apenas sobre preservar habitats ou salvar espécies icônicas. É sobre manter espaço no mundo para o desconhecido, para as coisas que ainda não descobrimos ou que deliberadamente evitam ser descobertas. É sobre humildade diante da complexidade da vida. Termino esta história sem conclusão definitiva,
porque a história não terminou. As criaturas ainda estão lá fora, vivendo suas vidas nas sombras das nossas florestas. A pesquisa continua, lentamente acumulando evidências que talvez um dia forcem reconhecimento oficial. E eu continuo escutando, esperando, documentando. Talvez um dia haja outro encontro. Talvez não. De qualquer forma, carrego comigo a memória daquela noite como uma espécie de presente, uma janela breve para um mundo que existe paralelamente ao nosso, mas raramente se revela. A criatura que encontrei me ensinou que ainda há maravilhas neste mundo, que os mapas têm espaços em branco mesmo quando pensamos que mapeamos tudo, que inteligência e consciência podem tomar formas que nunca imaginamos, e me ensinou algo mais fundamental ainda, que é possível encontrar o completamente outro e não ser destruído por isso. Que comunicação pode acontecer mesmo quando não compartilhamos uma língua? Que respeito mútuo pode emergir entre criaturas que são, em quase todos os sentidos, alienígenas uma para a outra. Naquela clareira nas montanhas Cascade, por alguns minutos preciosos, duas espécies se encontraram no escuro e escolheram não se machucar. A criatura poderia ter me atacado, eu poderia ter fugido em pânico. Em vez disso, ficamos ali, fazendo sons um para o outro, tentando atravessar um abismo de diferença evolutiva com nada além de vocalizações e gestos. Não sei o que isso significa no grande esquema das coisas. Não sei se representa esperança para a coexistência futura ou apenas um momento anômalo que nunca se repetirá. Mas guardo essa memória como algo precioso, uma prova de que mesmo no mundo moderno, ainda há espaço para o encontro com o verdadeiramente desconhecido. E quando a noite cai sobre as florestas antigas e os sons normais se tornam estranhos na escuridão, às vezes ouço aquele ronronar distante e me pergunto se, em algum lugar lá fora, uma criatura enorme está ouvindo também. Os registros que acumulei ao longo dos anos formam um arquivo considerável. São terabytes de áudio, milhares de fotografias, centenas de páginas de anotações de campo. A maioria do material é mundano, o ruído de fundo da pesquisa ecológica convencional. Mas entremeado nesse material está algo extraordinário. Fragmentos de evidência de uma realidade que a ciência oficial ainda não aceita. Organizo esse arquivo com cuidado meticuloso. Cada gravação é catalogada com data, hora, localização GPS, condições atmosféricas e contexto comportamental. Cada fotografia é anotada com observações relevantes. Cada entrada no diário de campo é transcrita e indexada. É um trabalho tedioso, mas necessário. Se algum dia essa evidência for examinada por olhos críticos, precisa ser apresentada de forma impecável. A gravação do meu encontro original permanece a peça central da coleção. Ao longo dos anos, analisei esse arquivo incontáveis vezes, usando software cada vez mais sofisticado para extrair detalhes que ouvidos humanos não podem perceber. Os resultados são consistentes. As vocalizações mostram características que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. A análise espectral revela estrutura harmônica complexa. Os componentes infrassônicos são particularmente interessantes. Sons tão graves que são sentidos mais do que ouvidos. Vibrações que ressonam em cavidades corporais e criam sensações físicas distintas. Esses componentes são raros em vocalizações animais e geralmente associados a espécies de grande porte com capacidade pulmonar excepcional. Os padrões temporais também são significativos. As vocalizações não são aleatórias. Há pausas consistentes entre chamados, durações médias que se mantêm dentro de parâmetros específicos, variações tonais que parecem seguir regras implícitas. É o tipo de estrutura que se esperaria encontrar em um sistema de comunicação, não em chamados instintivos simples. E há a responsividade,
Quando analiso o áudio cronologicamente, fica claro que a criatura estava respondendo às minhas vocalizações. Os tempos entre minha fala e sua resposta são consistentes, sugerindo processamento ativo em vez de reação reflexiva. Ela estava ouvindo, processando e então produzindo sua própria vocalização em resposta. Nada disso prova nada definitivamente. Um cético determinado poderia encontrar explicações alternativas para cada elemento. Talvez eu estivesse ouvindo um urso com capacidades vocais incomuns. Talvez fosse uma pessoa fazendo sons deliberadamente enganosos. Talvez minha própria expectativa tenha moldado minha percepção de forma que encontrei padrões onde só havia ruído. Entendo esse ceticismo. Eu mesma já fui cética. Mas depois de tudo que experimentei e pesquisei, o ceticismo me parece a posição menos razoável. As explicações alternativas requerem coincidências improváveis, capacidades inéditas em espécies conhecidas ou fraudes elaboradas sem motivo aparente. A explicação simples que encontrei um membro de uma espécie de primata não catalogada se ajusta aos dados muito melhor. A ciência, porém, não opera por plausibilidade, opera por evidência reproduzível. E essa é a barreira fundamental. Não posso reproduzir meu encontro sob condições controladas. Não posso convidar cientistas para observar enquanto uma criatura emerge da floresta para conversar comigo. Só tenho minhas gravações, minhas fotos, minhas anotações, meu testemunho. E para muitos, isso nunca será suficiente. Aceito essa limitação com uma mistura de frustração e resignação. Frustração porque sei o que experimentei e não consigo fazer outros entenderem. Resignação porque entendo que a ciência precisa de padrões rigorosos e que aceitar evidências anedóticas abriria a porta para todo tipo de pseudociência e charlatanismo. O que me consola é que não estou sozinha. A rede de pesquisadores que Diane me apresentou continua crescendo, lentamente, cuidadosamente. São pessoas sérias com credenciais sólidas que tiveram suas próprias experiências inexplicáveis. Juntos, estamos construindo um corpo de evidências que talvez um dia atinja massa crítica. Ou talvez não. Talvez essas criaturas continuem evitando detecção indefinidamente. Sua inteligência sempre um passo à frente de nossa tecnologia. Talvez o mistério nunca seja resolvido, pelo menos não em minha vida. Mas mesmo se nunca houver validação oficial, ainda terei tido aquela experiência, ainda saberei o que sei. E isso, de certa forma, é suficiente. A última vez que voltei à área do meu encontro original foi em setembro de 2024, quase exatamente 5 anos depois. Fiz a mesma caminhada, pelos mesmos bosques de abetos Douglas, até a mesma clareira onde tudo aconteceu. O lugar tinha mudado pouco. As árvores pareciam um pouco maiores, a vegetação rasteira um pouco mais densa. Mas a atmosfera era a mesma, aquela sensação de antiguidade que florestas velhas transmitem, a impressão de que você está entrando em um mundo que existe há muito mais tempo do que você e continuará existindo muito depois de você partir. Passei a noite ali com meu equipamento montado exatamente como antes. Não tinha expectativa realista de outro encontro. Encontros assim são raros, talvez únicos na vida de uma pessoa. Estava ali mais por ritual do que por esperança. A noite foi tranquila. Ouvi corujas, morcegos, os sons normais de uma floresta viva. Por volta das 2 da manhã, pensei ter ouvido algo mais grave, mais distante, mas não consegui ter certeza. Poderia ser vento em um vale distante, um avião passando muito alto, minha própria imaginação preenchendo o silêncio com expectativa. Quando o amanhecer chegou, embalei meu equipamento e comecei a voltar para a trilha. Estava a talvez 100 metros da clareira quando parei. Havia um galho quebrado em um arbusto ao lado do caminho. Não era uma quebra natural.
O tipo que acontece quando um galho morre ou quando o vento forte arranca uma parte fraca. Era uma quebra limpa, deliberada, o galho dobrado em um ângulo de 90 graus e deixado pendendo. Olhei ao redor. Havia outros. Um padrão de galhos quebrados, formando uma linha que parecia apontar de volta para a clareira. Não era uma marcação circular, como a que tinha encontrado ao redor do meu acampamento na Califórnia. Era diferente, mais linear, como se indicasse direção. Não sei o que significa. Talvez seja coincidência, padrões que minha mente encontra onde não há. Talvez seja a atividade de urso ou alce que apenas parece deliberada. Ou talvez, apenas talvez, seja uma mensagem de algo que soube que eu voltaria e quis deixar um sinal. Tirei fotos. Anotei a localização. Adicionei a observação ao meu arquivo. Mais um fragmento no mosaico de evidências que talvez nunca forme uma imagem completa. E fui embora carregando comigo a mesma mistura de certeza e dúvida que venho carregando há 5 anos. Certeza do que experimentei. Dúvida sobre o que significa. A floresta guardou seus segredos naquela manhã, como guarda há milênios. Saí dela como entrei, uma visitante temporária em um mundo que pertence a outros. E em algum lugar nas sombras das árvores, algo talvez me observou partir, processando minha presença em uma mente que nunca poderei conhecer. É com isso que vivo, é isso que carrego, e é isso que compartilho agora, não como prova de nada, mas como testemunho. Testemunho de uma noite em que o impossível se tornou real, de um encontro que mudou como vejo o mundo e de uma criatura que por alguns minutos preciosos tentou conversar com uma estranha que invadiu seu território. Não sei se alguém acreditará nesta história. Não sei se devem acreditar. Só sei que aconteceu, que foi real e que a memória dela me acompanhará até o fim dos meus dias. Em algum lugar lá fora, nas florestas escuras deste continente, criaturas que mal podemos imaginar continuam vivendo suas vidas invisíveis. E uma delas, talvez, às vezes, pensa na pequena primata que encontrou numa noite de outubro, que fez sons estranhos em sua direção e que foi embora antes do amanhecer, sem nunca mais voltar. Ou talvez não. Talvez eu seja apenas mais uma memória passageira numa mente vasta e antiga, tão insignificante quanto qualquer outro animal que cruza aquelas florestas. Talvez minha presença não tenha significado nada, mas para mim significou tudo. E isso, no final, é suficiente. As montanhas guardam segredos, sempre guardaram. E alguns segredos são melhor guardados do que revelados. Pelo menos, por enquanto. Continuo escutando, continuo esperando, continuo documentando. E a floresta continua sendo a floresta, indiferente às nossas teorias e especulações, vasta e antiga e cheia de coisas que ainda não entendemos. É assim que deve ser. É assim que sempre foi. E em algum lugar, nas profundezas das matas onde a luz do sol raramente penetra, algo está escutando também, esperando talvez pelo próximo encontro, ou simplesmente existindo, como existiu por incontáveis gerações, um mistério ambulante em um mundo que acredita ter desvendado todos os seus mistérios. Não desvendamos, nunca desvendamos. E talvez essa seja a verdade mais importante de todas. O inverno de 2024 trouxe mudanças que eu não antecipava. Uma série de eventos na minha vida pessoal me forçou a reconsiderar muitas coisas, incluindo como eu tinha gerenciado meu conhecimento sobre essas criaturas. Minha mãe adoeceu em novembro. Não era algo terminal, mas era sério o suficiente para exigir minha presença constante por várias semanas. Sentada ao lado da cama dela no hospital de Eureka, eu tinha muito tempo para pensar. Sobre a vida, sobre o que importa, sobre os segredos que guardamos. E por quê? Minha mãe sempre foi uma mulher prática, enraizada no mundo físico e tangível.
Ela passou a vida trabalhando como enfermeira, lidando com corpos e doenças, com a concretude da existência humana. Nunca falei para ela sobre meu encontro, nunca contei sobre as criaturas, as gravações, a rede de pesquisadores. Achei que ela não entenderia, ou pior, que pensaria que eu tinha perdido a razão. Mas naquelas longas noites no hospital, enquanto ela dormia sob o efeito de medicações, comecei a questionar esse silêncio. Quantos segredos guardamos das pessoas que amamos por medo de julgamento? Quantas verdades deixamos de compartilhar porque assumimos que não seremos compreendidos? Numa tarde de dezembro, quando ela estava lúcida e conversando, tomei uma decisão. Contei para ela tudo, desde a primeira gravação estranha até a noite do encontro, passando pela rede de pesquisadores e as evidências acumuladas. Falei por quase 1 hora enquanto ela ouvia em silêncio, seus olhos fixos no meu rosto. Quando terminei, esperei o ceticismo, a preocupação, talvez até a sugestão de que eu deveria procurar ajuda profissional. Em vez disso, ela ficou quieta por um longo momento. Então disse algo que nunca vou esquecer. Ela me contou sobre seu avô, um homem que eu conhecia apenas através de histórias fragmentadas. Ele tinha sido lenhador no norte de Washington nas décadas de 1920 e 1930, trabalhando em campos remotos nas florestas das montanhas Cascade. E ele tinha histórias. Histórias que a família sempre descartou como exageros de um velho que tinha bebido demais e imaginado coisas. Histórias sobre criaturas enormes que ele via ocasionalmente nas bordas dos campos de corte. Criaturas que caminhavam sobre 2 pernas e desapareciam nas florestas antes que alguém mais pudesse vê-las. Criaturas que deixavam pegadas enormes na lama e faziam sons que ecoavam pelos vales nas noites mais escuras. Minha mãe nunca tinha dado crédito a essas histórias. Eram contos de um tempo passado, relíquias de uma era em que as florestas ainda eram vastas e misteriosas. Mas ela as lembrava. E agora, ouvindo meu próprio relato, ela estava fazendo conexões que nunca tinha considerado. Talvez o avô dela não estivesse imaginando coisas. Talvez as histórias que ele contava fossem versões distorcidas de experiências reais, memórias de encontros que ele não sabia como processar ou explicar. Talvez a tradição familiar de descartar essas histórias tivesse sido um erro. Essa conversa me afetou profundamente. Percebi que minha experiência não existia em isolamento. Ela fazia parte de uma longa cadeia de encontros, alguns documentados, outros perdidos nas brumas da memória familiar, todos apontando para a mesma realidade. Essas criaturas tinham estado conosco por muito tempo, invisíveis aos olhos da ciência, mas presentes na experiência de pessoas comuns. Quando minha mãe se recuperou e voltou para casa, nossa relação tinha mudado. Tínhamos um segredo compartilhado agora. Uma verdade que só nós 2 conhecíamos dentro da família. Ela se tornou minha confidente mais improvável. Uma mulher de 73 anos que nunca tinha tido interesse em mistérios da natureza, mas que agora perguntava sobre minhas pesquisas com curiosidade genuína. Às vezes, nas visitas que fazia a ela, passávamos tardes inteiras conversando sobre o assunto. Ela tinha perguntas que eu nunca tinha considerado, perspectivas diferentes que me forçavam a pensar de formas novas. E ela tinha memórias, fragmentos de histórias do avô que foram surgindo gradualmente, detalhes que ela tinha esquecido, mas que minha revelação tinha desbloqueado. Uma dessas memórias era particularmente interessante. Seu avô tinha falado sobre sons. Sons que vinham das florestas à noite, sons que ele descrevia como conversas em uma língua que não era humana. Ele dizia que as criaturas conversavam entre si, que havia troca e resposta, que não eram simplesmente chamados de animais, mas algo mais estruturado.
Essa descrição correspondia ao que eu tinha documentado. Correspondência a padrões que pesquisadores na rede de Diane tinham identificado em múltiplas localizações. Era mais uma evidência, desta vez vinda de quase um século atrás, de que essas criaturas tinham sistemas de comunicação complexos. Comecei a pesquisar a história da região onde meu bisavô tinha trabalhado. Encontrei registros fragmentados de outros lenhadores da época que relatavam experiências similares. Sons estranhos, avistamentos distantes, pegadas inexplicáveis. A maioria era descartada como folclore ou efeito do isolamento prolongado. Mas quando você acumula suficientes desses relatos, um padrão emerge. As florestas do Noroeste Pacífico tinham sido lar dessas criaturas por muito tempo. Décadas de exploração madeireira tinham fragmentado seus habitats, forçando-as para áreas cada vez mais remotas. Mas elas tinham sobrevivido, adaptando-se às mudanças, tornando-se ainda mais cautelosas à medida que a presença humana aumentava. Essa perspectiva histórica mudou como eu entendia meu próprio encontro. Não tinha sido um evento isolado, uma anomalia estatística. Era parte de um contínuo de contatos entre humanos e essas criaturas que se estendia por gerações. Eu era simplesmente a pessoa mais recente a ter uma experiência que incontáveis outros tinham tido antes de mim. A diferença era que eu tinha ferramentas para documentar. Gravadores digitais, câmeras, análise espectral, redes de pesquisadores. O que meu bisavô só podia descrever em palavras, eu podia capturar em dados. Era um privilégio e uma responsabilidade. A primavera de 2025 chegou com mudanças no mundo mais amplo que me forçaram a reconsiderar minha posição de silêncio. Uma série de vídeos virais emergiram online, supostamente mostrando criaturas similares às que eu tinha encontrado. A maioria era obviamente falsa, fraudes mal executadas ou identificações errôneas de animais comuns. Mas alguns poucos eram diferentes. Um vídeo em particular chamou minha atenção. Tinha sido gravado por um grupo de pescadores em uma área remota do Oregon, usando a câmera de um telefone celular. A qualidade era péssima, tremida e pixelada, mas mostrava algo se movendo entre as árvores na margem de um rio, algo bípede e muito grande. O que me interessou não foi o vídeo em si, mas as vocalizações que ele capturou. Por trás dos gritos de surpresa dos pescadores, era possível ouvir um ronronar profundo, o mesmo tipo de som que eu tinha documentado 6 anos antes. A frequência, a duração, o padrão de repetição, tudo correspondia. Analisei o áudio extensivamente, extraindo-o do vídeo e processando-o com as mesmas ferramentas que usava em minhas próprias gravações. Os resultados foram consistentes, com material autêntico. Não era uma prova definitiva, qualquer coisa digital pode ser fabricada com suficiente esforço, mas era sugestivo. Entrei em contato com os pescadores através de um intermediário. Eles estavam assustados e confusos, sem entender o que tinham visto. Não eram caçadores de monstros ou entusiastas do paranormal. Eram apenas 3 amigos fazendo uma viagem de pesca que encontraram algo inesperado. Sua descrição do evento correspondia ao padrão que eu conhecia bem. A floresta tinha ficado silenciosa antes do avistamento. Eles sentiram que estavam sendo observados antes de ver qualquer coisa. A criatura apareceu brevemente, os avaliou e desapareceu sem confronto. Todo o encontro durou menos de 30 segundos. Ofereci-me para analisar seu material de forma mais detalhada, explicando meu background em pesquisa acústica sem revelar a natureza específica do meu interesse. Eles aceitaram. Trabalhamos juntos por várias semanas, examinando não apenas o vídeo principal, mas também gravações de áudio que tinham feito ao longo do dia. Uma dessas gravações continha algo notável. Aproximadamente 2 horas antes do avistamento, enquanto o grupo estava pescando, um dos telefones tinha capturado uma série de vocalizações distantes.
Eram fracas, quase inaudíveis sob o som do rio, mas claramente presentes quando o áudio era amplificado e filtrado. As vocalizações mostravam o mesmo padrão de troca responsiva que eu tinha documentado em meu próprio encontro. Dois conjuntos de sons diferentes, alternando em um padrão que sugeria comunicação. As criaturas estavam por perto muito antes de se revelarem, provavelmente observando o grupo de pescadores, avaliando se representavam uma ameaça. Essa análise reforçou algo que eu já suspeitava. Os encontros visuais eram apenas a ponta do iceberg. Para cada avistamento reportado, provavelmente havia dezenas de casos em que as criaturas observavam humanos sem nunca serem vistas. Sua cautela era extrema, seu comportamento de evasão altamente desenvolvido. A questão que me perseguia era: como podemos estudar criaturas que ativamente evitam ser estudadas? Os métodos tradicionais de pesquisa de fauna selvagem dependem de animais que não ajustam seu comportamento para evitar detecção. Armadilhas fotográficas funcionam porque a maioria dos animais não reconhece câmeras como ameaças. Telemetria funciona porque a maioria dos animais não entende o significado de colares ou chips. Mas essas criaturas eram diferentes. Havia relatos de armadilhas fotográficas sendo deliberadamente evitadas ou até desativadas. Pesquisadores reportavam encontrar equipamentos movidos ou danificados sem explicação. Era como se as criaturas entendessem em algum nível o que estávamos tentando fazer e ativamente contra-atacassem. Isso sugeria um nível de cognição que ia muito além do que qualquer modelo científico atual previa para primatas não humanos. Não era simplesmente inteligência animal. Era algo que se aproximava de pensamento estratégico. Elas estavam jogando um jogo contra nós e estavam ganhando. A rede de Diane discutiu longamente sobre como proceder. Alguns argumentavam que deveríamos intensificar os esforços de documentação, desenvolver tecnologias mais sofisticadas, encontrar formas de superar a evasão das criaturas. Outros, incluindo eu, estávamos mais cautelosos. Se essas criaturas eram tão inteligentes quanto pareciam, talvez a ética exigisse respeitar seu desejo de permanecer não documentadas. Era um debate sem resposta fácil. De um lado, o imperativo científico de conhecer e catalogar. Do outro, considerações sobre os direitos de seres possivelmente sencientes. Como tratamos criaturas que parecem escolher ativamente não serem estudadas? Nossas regras éticas foram desenvolvidas para animais que não têm essa capacidade de escolha. Eu me encontrava cada vez mais do lado da cautela. Meu próprio encontro tinha sido possível, eu acreditava, porque eu não estava ativamente caçando a criatura. Eu estava simplesmente ali, disponível para interação, mas não a perseguindo. A criatura veio até mim por sua própria iniciativa, mantendo controle sobre os termos do encontro. Talvez essa fosse a abordagem correta. Não perseguir, não encurralar, não forçar. Simplesmente estar presente nas áreas certas, de formas não ameaçadoras, e esperar que as criaturas escolhessem se revelar. Passivo em vez de ativo, respeitoso em vez de invasivo. Essa filosofia moldou como eu conduzia minha própria pesquisa. Continuei frequentando áreas remotas, mantendo vigílias noturnas, documentando sons e sinais, mas nunca persegui. Nunca tentei encurralar, nunca fiz nada que pudesse ser interpretado como agressivo ou predatório. Os resultados foram modestos em termos de encontros diretos. Não tive outra experiência visual comparável àquela noite de 2019. Mas acumulei um corpo significativo de evidências indiretas, gravações de vocalizações, padrões de marcação territorial, ocasionais vislumbres de movimento no limite da visão, o suficiente para confirmar para minha própria satisfação que as criaturas estavam lá, observando, decidindo por si mesmas quando e se revelariam.
O verão de 2025 trouxe um desenvolvimento inesperado. Uma equipe de cineastas documentaristas entrou em contato com a rede de Diane, propondo um projeto ambicioso, um documentário sério sobre as evidências de primatas não catalogados na América do Norte. Não era o tipo de exploração sensacionalista que domina o nicho, mas um esforço legítimo de jornalismo investigativo, apoiado por uma emissora com credibilidade. O debate interno foi intenso. Por um lado, era uma oportunidade de levar evidências ao público de forma responsável. Por outro, qualquer exposição trazia riscos. Mais atenção significava mais pessoas invadindo habitats, mais pressão sobre as criaturas, potencialmente mais incentivo para fraudes que contaminariam o campo. Fui consultada como uma das pessoas com experiência de campo mais significativa. Minha posição era conflitada. Queria que a verdade fosse conhecida, mas temia as consequências. Não sabia se tinha o direito de expor criaturas que pareciam ativamente buscar anonimato. No final, a rede decidiu cooperar de forma limitada. Alguns pesquisadores, incluindo eu, concordamos em participar sob condições estritas. Nossas identidades seriam protegidas. Localizações específicas não seriam reveladas. O foco seria nas evidências, não na espetacularização. As filmagens aconteceram ao longo de vários meses. Fui entrevistada extensivamente, contando minha história com cuidado para não revelar detalhes que pudessem identificar localizações precisas. Compartilhei gravações de áudio, expliquei metodologias de análise, discuti a estrutura das evidências acumuladas. Os cineastas eram profissionais sérios, genuinamente interessados em tratar o assunto com respeito. Mas mesmo assim, eu sentia desconforto. Cada palavra que dizia, cada fragmento de evidência que compartilhava, era um passo em direção à exposição de algo que talvez devesse permanecer oculto. O documentário está programado para ser lançado no próximo ano. Não sei qual será a reação. Talvez seja ignorado, mais um entre incontáveis programas sobre mistérios inexplicáveis. Talvez gere interesse sério, atraindo recursos para pesquisa legítima. Ou talvez cause exatamente o tipo de invasão de habitat que eu temia. Não tenho controle sobre isso. Tomei minhas decisões com a informação que tinha, pesando riscos e benefícios da melhor forma que conseguia. Agora só me resta esperar e ver. Enquanto isso, continuo o meu trabalho. As florestas ainda estão lá, vastas e cheias de segredos. As criaturas ainda estão lá, vivendo suas vidas invisíveis na periferia do mundo humano. E eu ainda estou aqui, escutando, documentando, tentando entender. Não sei como essa história vai terminar. Talvez não haja final, apenas uma continuação indefinida de encontros ocasionais e evidências fragmentadas. Talvez um dia haja descoberta definitiva, prova irrefutável, que force a ciência a reconhecer o que alguns de nós já sabemos. Ou talvez as criaturas simplesmente desapareçam, vítimas finais da expansão humana, levando seus segredos para a extinção antes que possamos realmente conhecê-las. Qualquer que seja o resultado, terei feito minha parte. Terei documentado o que vi, compartilhado o que aprendi, mantido a chama de investigação acesa durante minha época. Outros continuarão depois de mim, como outros vieram antes. E as florestas continuarão guardando seus segredos, como sempre guardaram. É isso que florestas fazem. É isso que sempre fizeram. E em algum lugar lá dentro, nas sombras mais profundas, onde a luz do sol raramente penetra, algo está escutando, esperando, existindo. Como existiu por muito mais tempo do que nós, e como talvez continue existindo muito depois de partirmos. Esse é o mistério. Essa é a maravilha. Essa é a verdade que carrego comigo todos os dias. E é o suficiente. Por agora é o suficiente. A cada outono que passa, quando as primeiras chuvas chegam e as florestas se enchem daquele cheiro particular de decomposição e renovação,
eu penso naquela noite de 2019. 6 anos já se passaram. 6 anos de pesquisa, de vigílias, de esperança e frustração. E ainda assim, aquela única experiência permanece o centro de tudo. Mudei de formas que não antecipava. Tornei-me mais paciente, mais observadora, mais disposta a aceitar que há coisas que não posso controlar ou entender completamente. A criatura que encontrei me ensinou humildade de uma forma que nenhuma lição acadêmica poderia ter feito. Também me tornei mais protetora, não apenas das criaturas, mas de todos os espaços selvagens que ainda restam. Cada hectare de floresta antiga destruído é um habitat perdido, não apenas para espécies conhecidas, mas para tudo que ainda não descobrimos. E há muito que não descobrimos. Minha experiência me convenceu disso além de qualquer dúvida. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse feito escolhas diferentes naquela noite. Se tivesse corrido quando vi a criatura, se tivesse tentado me aproximar mais, se tivesse reagido com agressão em vez de calma. Provavelmente nunca saberei. As circunstâncias daquele encontro foram únicas, um alinhamento de fatores que talvez nunca se repita. Mas gosto de pensar que algo na minha postura, na minha decisão de permanecer quieta e receptiva, fez diferença. Gosto de pensar que a criatura reconheceu, em algum nível, que eu não era uma ameaça, que eu estava genuinamente interessada em comunicação e não em confronto. É uma forma de antropomorfização, eu sei. Projetar motivações humanas em uma mente não humana é um erro básico que qualquer pesquisador deveria evitar. Mas, depois de olhar nos olhos de algo tão completamente outro, e ainda assim sentir uma conexão, é difícil não especular sobre o que estava acontecendo do outro lado. Minha mãe faleceu na primavera de 2025, apenas alguns meses depois daquela conversa no hospital que nos aproximou de formas inesperadas. O câncer que pensávamos ter sido controlado tinha retornado, mais agressivo desta vez. Ela partiu rapidamente, cercada pela família, em paz com o mundo. No funeral, olhei para o rosto dos meus parentes e me perguntei quantos deles carregavam segredos similares. Quantos tinham visto coisas que não podiam explicar e escolhido permanecer em silêncio? A história do meu bisavô não era única. Cada família antiga nestas regiões provavelmente tinha suas próprias versões, memórias enterradas que emergiam apenas em momentos de intimidade. Herdei de minha mãe uma caixa de documentos antigos, incluindo algumas cartas de seu avô. A maioria era mundana, correspondência familiar sobre assuntos cotidianos. Mas uma carta, datada de 1934, me fez parar. Nela, meu bisavô descrevia uma noite em um campo de corte nas montanhas. Ele estava sozinho, vigiando o equipamento enquanto o resto da equipe dormia. Por volta da meia-noite, ouviu sons vindos da floresta próxima. Sons que ele descreveu como conversas em uma língua que não era de homem nem de besta, algo entre os dois. Ele ficou paralisado de medo, incapaz de se mover ou gritar. Os sons continuaram por talvez meia hora, vindos de diferentes direções, como se várias vozes estivessem trocando mensagens. Então pararam abruptamente e a floresta ficou silenciosa. Na manhã seguinte, ele encontrou pegadas ao redor do campo. Enormes, muito maiores que qualquer pegada humana, com marcas de 5 dedos claramente visíveis. Ele mostrou aos outros trabalhadores, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Eles cobriram as pegadas com terra e nunca mais mencionaram o incidente. A carta terminava com uma reflexão que me tocou profundamente. Meu bisavô escreveu que às vezes, quando a noite era muito escura e os sons da floresta eram muito estranhos, ele se perguntava se éramos realmente os únicos seres pensantes neste mundo. E se havia outros que tinham estado aqui muito antes de nós,
outros que talvez tivessem mais direito a estas terras do que nós jamais teríamos. Era uma filosofia notavelmente avançada para um lenhador dos anos 1930 e ecoava meus próprios pensamentos de formas que me fizeram sentir uma conexão através das gerações com um homem que nunca conheci. Guardo essa carta com minhas outras evidências. É o tipo de material que um cético descartaria como anedota inútil. Mas para mim é parte de um tecido maior, mais um fio na tapeçaria de encontros que conecta gerações de humanos a criaturas que preferem permanecer na sombra. O documentário foi lançado no início de 2026 com menos fanfarra do que eu temia. As reações foram mistas, como era esperado. Céticos descartaram as evidências como insuficientes. Entusiastas celebraram como validação. A maioria das pessoas simplesmente mudou de canal, mais interessada em outros assuntos. Mas algo mudou na conversa pública, mesmo que sutilmente. O assunto começou a ser tratado com um pouco mais de seriedade por alguns meios de comunicação estabelecidos. Pesquisadores que antes tinham medo de ser associados ao tema começaram a falar mais abertamente. Era um progresso modesto, mas era progresso. A rede de Daiane continua crescendo. Há mais recursos agora, mais pessoas dispostas a contribuir, mais sofisticação metodológica. Estamos nos aproximando, acredito, de algo que se assemelha à prova científica legítima. Não amanhã, talvez não nesta década, mas eventualmente. Ou talvez não. Talvez as criaturas continuem sendo mais espertas do que nós, sempre um passo à frente, sempre evitando o tipo de documentação definitiva que forçaria reconhecimento. Talvez esse jogo continue indefinidamente, um equilíbrio dinâmico entre curiosidade humana e evasão não humana. Honestamente, não sei qual resultado prefiro. A cientista em mim quer prova, quer reconhecimento, quer que o mundo saiba o que eu sei. Mas outra parte de mim, uma parte que cresceu desde aquela noite de 2019, valoriza o mistério em si. Valoriza a existência de coisas que não entendemos completamente, espaços no mapa onde dragões ainda podem habitar. Um mundo completamente conhecido seria um mundo diminuído. A possibilidade de maravilha requer a possibilidade de ignorância. E as criaturas que encontrei, qualquer que seja sua natureza real, representam essa possibilidade de forma pura e vital. São as bordas do mapa, os lugares onde a certeza termina e o desconhecido começa. E eu, por minha pequena parte, tive o privilégio de visitar essas bordas e olhar para além delas. É suficiente. No final de tudo, é suficiente. Continuo meu trabalho. Continuo escutando. Continuo documentando. As florestas continuam guardando seus segredos e em algum lugar lá fora, nas profundezas verdes onde a luz do sol raramente penetra, criaturas que mal podemos imaginar continuam suas vidas, assistindo, esperando, existindo. Como fizeram por mais tempo do que nossa espécie pode lembrar, como provavelmente continuarão fazendo muito depois de termos partido. Esse é o mistério. Essa é a verdade, e é o suficiente para uma vida inteira de maravilha.